Olá, meus irmãos, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, nós saudamos a igreja. E agora nós vamos cantar uma canção que fala muito aos nossos corações, um hino muito quente, né? Que queima muito nossos corações quando a gente canta, porque a gente lembra do sacrifício de Jesus, e a gente canta isso, não com tristeza, mas com alegria, porque nele nós encontramos a vida. Nós vamos cantar Porque Ele Vive. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar, na cruz sofrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar, na cruz sofrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Cante conosco. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Mas eu bem sei mais uma vez. Mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu
está. Queridos irmãos, essa é a parte do nosso culto, onde nós tiramos aqui para dedicar nossas ofertas, como também o nosso dízimo ao Senhor. Nós vamos ler lá em 2 Coríntios 9:7, o apóstolo Paulo dizendo: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Essa é a oportunidade que você vai ter de poder contribuir com seus dízimos, com as suas ofertas também. A conta da igreja está sendo projetada aí, e agora, com o advento do Pix, tudo ficou mais fácil. Se você quiser fazer um Pix, é muito fácil, basta você colocar ali o CNPJ da igreja, e você vai fazer isso de forma rápida, segura, sem ter que colocar todos os outros dados. Essa é a oportunidade que nós temos de servir ao Senhor, mas também é a oportunidade que nós temos de orar ao Senhor, agradecendo pelo que Ele tem feito, como Ele tem nos sustentado, como Ele tem cuidado de nós. É a oportunidade que nós vamos ter também de orar pelos enfermos, assim como também com aqueles que estão desempregados. Eu queria te convidar, esse momento, que você pudesse fechar os seus olhos e assim juntos nós pudéssemos falar mais uma vez com o Senhor. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós queremos louvar o Teu nome e bendizer ao Senhor, porque o Senhor fiel. O Senhor tem cuidado do Teu povo, tem sustentado o Teu povo ao longo dos anos, ao longo, Senhor, dos momentos difíceis, assim como o Senhor tem feito nesses últimos tempos. Nós queremos agradecer a Ti, Senhor, pela Tua fidelidade. E queremos orar, Senhor, te suplicando que o Senhor continue sustentando os meus irmãos e as minhas irmãs, sustentando, Senhor, a nossa igreja. Pai, que no nome de Jesus, diante, Senhor, de um quadro tão grande, crescente, de pessoas que têm sido afetadas, Senhor, por essa pandemia, seja na área da saúde, seja na área financeira, oramos para que o Senhor intervenha. Por favor, Senhor, visita todos aqueles que estão enfermos, Pai, que estão nos hospitais ou que estão em casas, talvez enfermos por causa da Covid, e agora, Senhor, também por causa da dengue, da chikungunya, que tem, Senhor, assolado aqui a nossa região. Pai Santo, no nome de Jesus, que o Senhor possa sustentar os meus irmãos, cuidando, Senhor, da saúde deles, para que eles sejam restaurados o quanto antes. Oramos também, Senhor, por aqueles, ó Pai, que têm tido dificuldades financeiras, seja pela redução de salário, Senhor, seja pelo desemprego. Oramos para que o Senhor continue provendo, Senhor, no lar desses que realmente estão precisando do Senhor. No nome de Jesus, entra, Senhor, com a Tua providência, provendo tudo o que eles precisam, Senhor, enviando o maná a cada dia, como o Senhor também fazia ali no passado. Pai Santo, abre, Senhor, portas de emprego. Abre, Senhor, e dá oportunidade para que esses irmãos possam encontrar formas, Senhor, e meios de continuarem provendo as suas famílias segundo a Tua vontade. Nós te louvamos, nós te bendizemos por tudo isso. Oramos também, Senhor, pela Índia, Pai. Estamos nesse mês de abril intercedendo, Pai, pelos nossos missionários, pela Esther, pelo Gismiel, mas também pela igreja evangélica que está na Índia, Senhor. Principalmente esse momento, Deus, aonde fomos avisados, ó Pai, que a Índia agora está sobre um lockdown severo em muitas partes do país, e tantas pessoas, Senhor, têm sido contagiadas, e outras, Senhor, até mesmo estão falecendo devido a essa peste, ó Deus. Pai, no nome de Jesus, continua cuidando, Senhor, daquele país, e que diante, Senhor, deste quadro tão terrível, Pai, tão perigoso, o Senhor ainda assim dê a oportunidade à Tua igreja, para que ela testemunhe não somente do Teu poder, mas testemunhe também do Teu amor salvador. Abençoa, Senhor, Esther, abençoa Gismiel e todos que fazem parte, Senhor, ali da missão Good News, ó Deus, ali na Índia, Pai, fazendo com que eles tenham cada dia mais oportunidades de levar esse evangelho cada vez mais longe, para a glória do Teu nome. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Eu queria também lembrar você que durante essa semana nós ainda temos algumas atividades na nossa igreja, né? Às quartas-feiras nós temos o culto de oração, às 20 horas, que é transmitido pelo YouTube. É uma maneira, irmãos, de você poder participar, não somente sendo edificado pela palavra, mas a oportunidade única
de você poder orar pelos seus irmãos, pelas suas irmãs, que carecem das nossas orações. Então, queria te convidar, toda quarta-feira, às 20 horas, pelo nosso canal no YouTube, você pode acompanhar aí o nosso culto de oração. Nós também começamos a fazer aqui um projeto aqui na igreja, que é um projeto onde as famílias têm gravado os vídeos e mandado uma devocional para a gente compartilhar nas nossas redes sociais. Queria te desafiar você a fazer isso. Não precisa ser uma mensagem grande, mas uma mensagem curta daquilo que Deus tem falado no teu coração sobre alguma passagem da palavra de Deus. Você pode fazer isso com família, você pode enviar esse vídeo depois para a nossa irmã Bia Heschel, ela está responsável por isso, e nós vamos ter o prazer de poder retransmitir isso depois nos nossos grupos aqui da igreja. Não esquecendo também que nós temos a IBD, domingo pela manhã, uma forma de você poder continuar crescendo na palavra, crescendo no conhecimento, para que você possa estar preparado como uma ferramenta afiada na mão de Deus, todos os dias. Que Deus abençoe você grandemente, poderosamente em Cristo Jesus. Amados irmãos, nós vamos cantar agora uma canção de júbilo, uma canção alegre. Esse cântico ele é muito conhecido da igreja, e ele é tão conhecido, ele é tão congregacional que ele é um salmo da Bíblia, né? Que é inspirado no Salmo 96. O Salmo 96 diz no primeiro versículo: cantem ao Senhor um novo cântico, cantem ao Senhor todos os habitantes da terra, cantem ao Senhor, bendigam seu nome, cada dia proclamem a sua salvação, anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos, porque o Senhor é grande e digno de todo louvor, mais temível do que todos os deuses. Vamos cantar essa verdade juntos? Cantai ao Senhor, Salmo 96. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário.
estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu, mais uma vez, santuário. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Seu santuário. Olá, queridos irmãos, muito boa noite. Prazer estar aqui de novo com vocês. Obrigado por me receber mais uma vez aí no seu lar. É uma honra para mim. Eu queria, antes de começarmos esse momento, eu queria convidar você a não assistir, mas a participar deste culto. Nós estamos cultuando um Deus que é vivo, que é verdadeiro e que Ele merece receber o melhor que a gente possa dar para Ele nesse momento. Nós não somos meramente espectadores, você não é meramente um espectador, você é um adorador. E por isso eu queria te convidar aí à sua casa, que você esse momento pudesse se concentrar, tirar esse tempo realmente, não para assistir, mas para prestar um culto a um Deus verdadeiro que merece toda a honra e todo o louvor. Eu gostaria, antes de começar, lendo o nosso texto, eu gostaria de orar para que Deus possa visitar o nosso coração uma vez mais e Ele possa falar conosco esta noite. Vamos orar. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, nós louvamos o Teu nome, nós agradecemos ao Senhor pela forma como o Senhor já tem ministrado as nossas vidas através dos louvores, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de podermos ouvir a Tua voz, pela oportunidade que Teu Santo Espírito ministra ao nosso coração e a forma como Ele fala, Senhor, de uma forma tão especial. Pai, visita cada um dos meus irmãos essa noite, Pai. Aonde quer que eles estiverem, que Teu Espírito esteja com eles, falando aos seus corações de uma forma como só Ele pode falar, Senhor, no nome de Jesus. Que todo pensamento, Senhor, seja levado cativo diante do Senhor e que os ouvidos deles, Senhor, estejam bem abertos para ouvirem aquilo que o Senhor tem a falar com eles esta noite. É o que nós te suplicamos, em nome de Jesus. Amém. O texto que eu gostaria de compartilhar com você esta noite está lá em Isaías, capítulo 38, a partir do verso 1. Isaías, capítulo 38, a partir do verso 1. E eu chamei essa mensagem de hoje à noite, essa meditação, o Deus que trata a nossa dor. Bem, o texto vai dizer assim: naqueles dias ficou doente à beira da morte o profeta Isaías, filho de Amós. Foi visitá-lo Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, põe a casa em ordem, porque você vai morrer, você não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede, orou a Senhor. Lembra-te, Senhor, de como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera, e tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Então a palavra do Senhor veio a Isaías: vá dizer a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de seu antepassado Davi, ouvi a sua oração e vi suas lágrimas, acrescentarei 15 anos à sua vida, e eu livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Assíria,
Eu defenderei esta cidade. Este é o sinal de que o Senhor fará o que prometeu. Farei a sombra do sol retroceder os 10 degraus que ela já cobriu na escadaria de Acás. E a luz do sol retrocedeu os 10 degraus que tinham avançado. Queridos, o texto que nós acabamos de ler aqui, ele tem como fundo um período extremamente difícil na história de Judá. Nós estamos falando de um período aqui de guerra. Depois do cerco e da queda de Samaria, o poderoso exército assírio, ele marcha em direção a Judá, o reino do sul. O império assírio, no momento que se encontra aqui o rei Ezequias, era considerada a maior potência que havia naquela época. A maior parte de Israel já praticamente havia sido dominada e boa parte do reino do sul de Judá também, as 46 cidades aproximadamente, também já haviam caído diante do cerco do rei da Síria. Nessa época, reinava em Judá o rei Ezequias, um rei justo, um rei bom. Ele foi, com certeza, um dos mais notáveis reis de Judá. Ele ficou no trono durante aproximadamente 29 anos. A sua história, ela é inclusive muito bem conhecida na Bíblia, e não somente por causa das reformas que ele promoveu no reino, mas principalmente por causa da reforma espiritual que ele fez no reino de Judá. Uma reforma religiosa que combateu a idolatria que havia se instaurado ali no reino de Judá. Ezequias também foi responsável pela reabertura do templo. Ele, inclusive, tratou de fazer com que a verdadeira adoração a Deus pudesse ser restaurada. E foi durante o seu reinado que ele enfrentou este grande império, o império da Assíria. No capítulo 36, nós vamos ver o rei Senaqueribe enviando até ele o seu comandante, com uma mensagem de afronta ao rei Ezequias. A ameaça era invadir Jerusalém, a capital do reino do sul. Ezequias, ele já havia tentado evitar essa invasão pela Assíria em outro momento. Ele, inclusive, pagou tributos exigidos por Senaqueribe. Conforme nós vamos encontrar isso em 2 Reis capítulo 18 e 2 Crônicas capítulo 39. O próprio rei Ezequias mandou arrancar todas as portas do templo de Jerusalém, que eram revestidas de ouro. Ele mandou retirar todos os objetos de grande valor para pagar este tributo que era exigido por este rei. Mas isso de nada adiantou. Ele apenas adiou uma investida real que aconteceu contra Judá. Apesar da doença do rei Ezequias está registrado no capítulo 38, aqui do livro de Isaías, um grande número de comentaristas bíblicos, eles defendem a ideia de que o rei, na realidade, ele ficou doente antes do cerco, né, como está registrado no capítulo 36 e no capítulo 37 do próprio livro de Isaías. Então, olhando aqui, irmãos, para esse contexto, você pode imaginar aqui um rei que está desesperado, tentando salvar aqui o seu reino, tentando salvar os seus súditos. Um exército que praticamente estava acuado por detrás ali das fronteiras do próprio reino. Agora, em meio a todo o calor do cerco e dessa iminente batalha, ele se vê fragilizado por uma doença que o abala profundamente. Você consegue imaginar a pressão que esse rei estava vivendo? Consegue imaginar o que estava acontecendo ali no seu coração naquele momento? E aí, então, em meio a tudo isso, ele recebe, então, talvez uma visita até inesperada, a visita pastoral de Isaías. E geralmente, queridos, quando nós recebemos uma visita pastoral, principalmente no momento onde nós estamos fragilizados por uma doença, ou até mesmo desanimados, o que nós esperamos numa visita como essa? Nós esperamos alento, nós esperamos uma palavra
de esperança, uma palavra de consolo, uma palavra que possa animar o nosso coração. Mas nós vemos aqui que não foi isso que aconteceu. Isaías tem sim uma palavra para Ezequias, mas é uma palavra dura. E ele vai dizer ao rei: prepara a tua casa, porque você vai morrer, você não vai ficar bom. Por isso coloca tudo em ordem, porque os seus dias estão contados. Que visita difícil, irmãos. Que visita difícil. Eu confesso que eu não gostaria de estar nessa missão. Afinal de contas, quem gosta de ser mensageiros de notícias não muito boas, não muito agradáveis? Não muito tempo atrás, eu tive que ser mensageiro de uma notícia como essa. Tive que dar notícia para 2 pessoas a respeito de uma pessoa muito querida que partiu e que inclusive está com o Senhor. Olhando então para esse texto e para a nossa própria vida, eu percebo o quanto as crises de alguma forma nos afetam. E às vezes algumas delas vão produzir em nós pressões, vão produzir angústias, vão produzir choro, vão produzir lutas. Mas existem algumas que nos afetam profundamente. São aquelas crises que afetam a nossa fé, que afetam o nosso coração, que a sensação que nós temos é como se tudo tivesse desmoronado dentro de nós. Sabe aqueles momentos que você abre o seu olho pela manhã e você não vê mais razão para viver, como se as forças e a vontade de viver estivesse abandonado o seu coração? Nem sempre nós conseguimos entender essas crises. Nem sempre nós conseguimos entender por que essas coisas acontecem. E tantas vezes nós simplesmente então, a gente fica se perguntando: por que, Senhor? Por que o Senhor está permitindo isso acontecer comigo? E esse texto, amados, ele nos fala dessa história, da história de um milagre e da forma como Deus tratou a dor do coração de um rei que estava à espera da morte. Mas, diferentemente dos textos paralelos que contam essa história, Isaías capítulo 38, ele é diferente. E por que ele é diferente? Ele é diferente porque esse texto de Isaías capítulo 38, ele nos revela o que estava acontecendo na intimidade do coração deste rei, o rei Ezequias. Diante das lutas que ele está vivendo, diante da vontade de viver, diante do cerco a qual a cidade se encontra. E nessa história, a gente vai ver o que vai acontecer no coração deste rei, e como Deus faz reverter toda aquela situação, tratando o seu coração. E neste relato, nós podemos aprender sobre os meios pela quais Deus trata as nossas dores. E Ele faz isso de formas diferentes, de meios diferentes. E nesse texto, nós podemos aprender sobre os meios que Deus usa para tratar as nossas dores. Que meios são esses? O primeiro meio que eu vejo aqui, a primeira forma como Deus trata a dor do nosso coração. Ele trata a dor do nosso coração e Ele tratou na vida de Isaías através da oração. É o que nós lemos aqui no versículo 2. O texto vai dizer: Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Esse foi o primeiro meio que Deus usou para começar a tratar o coração de Ezequias. Ele vai orar. Percebam aqui no texto que Ezequias, ele sequer se despede do profeta, ele simplesmente, ele olha para o lado, ele vê a parede e ele ora com o rosto ali voltado para a parede. Nos textos paralelos sobre este acontecimento, registrados em 2 Reis 20 e 2 Crônicas capítulo 32, eles não nos contam os detalhes do que Ezequias orou ao Senhor, do que ele estava dizendo a Deus.
Mas aqui em Isaías capítulo 38, fica registrada a sua oração com um detalhe que nós não encontramos nos textos aqui paralelos. E aqui, amados, é evidente como ele estava se sentindo e o que se passava no seu coração, no seu interior, enquanto ele orava ao Senhor. Esse texto de Isaías, capítulo 38, nos ajuda a entender o coração do rei, nos ajuda a entender os sentimentos que permeavam o seu coração. E o primeiro sentimento que me ficou claro aqui enquanto eu lia esse texto é aquele sentimento horrível que todos nós temos da finitude humana. E quando a gente entende que a vida não está no nosso controle, é quando a gente entende que a gente é finito. Olha o que vai dizer aqui o verso 12. A minha casa foi derrubada e tirada de mim, como se fosse uma tenda de pastor. A minha vida foi enovelada, como faz o tecelão, e ele me cortou como um pedaço de tecido. Dia e noite foi acabando comigo. Olhem agora o versículo 10. Ele vai expressar aqui mais algumas coisas que estavam no seu coração. Ezequias, amados, ele era um rei jovem. Ele provavelmente tinha aqui entre 38 ou 39 anos de vida. E ele está dizendo aqui para Deus: no vigor da minha vida, tenho que passar pelas portas da sepultura e ser roubado do restante dos meus anos? Em outras palavras, o que ele está querendo dizer é: o Senhor está roubando o restante da minha vida, daquilo que me restou, Ele está me tirando. Ezequias, nessa altura da vida, ele não tinha filhos. Ele não tinha aqui um herdeiro, um sucessor para passar aqui o seu reinado, transferir tudo aquilo que ele havia conquistado. E lá no versículo 19, ele vai dizer ainda: os vivos, somente os vivos te louvam, como hoje eu estou fazendo. Os pais contam a tua fidelidade aos seus filhos. Mas nem isso eu posso fazer, transmitir aos meus filhos a tua verdade, porque o Senhor está me tirando a vida que tenho. E ele continua expressando toda a dor do seu coração também, aqui no versículo 14. Gritei como um andorinhão, como um tordo, gemi como uma pomba chorosa. Olhando para os céus, enfraqueceram-se os meus olhos. Estou aflito. Ó Senhor, vem em meu auxílio. Amados, eu vejo aqui uma expressão de uma dor tremenda, terrível na alma. Olha o que ele vai dizer no versículo 15 ainda. Mas que posso dizer? Ele falou comigo, Ele mesmo fez isso. Queridos, se a nossa vida está nas mãos de Deus, a morte também estará. E naquele tempo, as pessoas, elas viam a vida longa como um favor de Deus, como um sinal da sua bênção, e a vida curta, de alguma forma, para eles, tinha um valor como se fosse uma maldição. Então, no coração de Ezequias, talvez houvesse um sentimento de que ele não era amado por Deus, um sentimento de que ele não era abençoado por Deus. Mas aí, quando esses conflitos da alma batem à porta do nosso coração, Deus coloca diante de nós um meio para sermos abençoados e tratar a dor do nosso coração. E que meio é esse? É a oração. E eu tenho dito, ao longo do ano passado e desse ano também, que mais do que nunca, nós devemos orar em todo o tempo. É quando a gente, através da oração, é quando a gente pode falar com Deus. É quando a gente pode abrir o nosso coração e derramar a nossa alma diante dEle. É o momento que nós podemos, inclusive, chamá-lo de Abba, Pai. E foi o que Ezequias fez.
ele orou ao Senhor. Ele estava falando dos seus sentimentos para Deus, e isso fica registrado nos versos 2 e 4. O texto vai dizer: Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, de como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera, e tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Então a palavra do Senhor veio a Isaías. Meu amado irmão e minha amada irmã, através da oração, nós podemos colocar diante do nosso Deus todos os nossos medos, todas as nossas angústias, os nossos sentimentos mais íntimos do nosso coração. Através da oração, nós expressamos a Deus os limites da nossa alma, e nós fazemos isso a um Deus que é todo-poderoso e que não tem limites e que não conhece limites. Na oração, o coração, amados, e as circunstâncias que nos cercam, elas são tratadas pela infinita misericórdia de nosso Deus, que é o Deus Todo-Poderoso. Quando eu olho para a Bíblia, a gente vai descobrir que Deus não tratou apenas o coração do rei Ezequias através da oração, mas ele também, em outro momento, ele também tratou o coração do seu santo Filho amado, o nosso Senhor Jesus Cristo, enquanto ele estava naquele jardim agonizando, porque ele sabia a morte que ele ia sofrer e as coisas que ele seria submetido. E aí quando ele começa então a orar: Pai, passa de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. E sabe o que mais me chama a atenção nesse texto? É olhar para a palavra de Deus e a gente perceber que ela vai dizer, enquanto ele orava e ele derramava ali o seu coração, a sua alma na presença do Pai, naquele jardim, os anjos do Senhor naquela hora o serviam. E eu não sei bem, amados, porque a palavra de Deus não fala muito bem sobre isso, o que os anjos realmente estavam fazendo. Mas uma coisa eu sei: ali ele pôde contar com a presença poderosa de Deus Pai, cuidando dele, dizendo para ele, encorajando ele: olha, filho, eu sei que este tempo é difícil, mas este tempo é necessário. Olha, e há um propósito eterno nisso, e nós temos algo para realizar, e nós vamos fazer juntos. Juntos. Eu não sei quanto você tem dedicado do seu dia ou da sua vida à disciplina da oração, mas eu quero dizer para você esta noite que a oração é a ferramenta de Deus, não apenas para a sua intervenção, mas principalmente para o tratamento da dor da nossa alma. A oração, queridos, é essa ferramenta de poder de Deus que intervém na terra, mas também é a ferramenta de cura, onde a gente abre a nossa alma para Deus e Ele pode tratar a nossa alma ferida com a sua graça, com sua misericórdia. A Bíblia nos mostra que, enquanto Ezequias estava orando, virado para a parede, fazendo uma oração, Isaías já estava embaixo, em algum lugar, lá fora. É o que nós lemos no texto de 2 Reis. E aí, quando o profeta ele chega lá fora, o Espírito Santo, então, o Espírito de Deus, fala com ele mais uma vez, dizendo: Isaías, volte para lá agora, pois eu tenho uma mensagem para Ezequias. E aí, então, Isaías retorna, dizendo uma coisa tremenda para Ezequias. E ele vai dizer: Ezequias, Deus ouviu a tua oração, e Ele viu as tuas lágrimas.
Ah, meu amado irmão, minha amada irmã, tenha certeza de que todas as vezes que você orar ao Senhor, que você dobrar os seus joelhos diante da sua presença, algo poderoso estará acontecendo. Não apenas a intervenção de milagres, porque Deus está fazendo coisas tremendas, coisas grandiosas, mas principalmente a intervenção de cura ao nosso coração e o alento para a nossa alma ferida. Você pode ter certeza disso. Ele vai carregar você no colo e Ele vai dizer: eu estou te ouvindo, eu estou te vendo, eu tenho um projeto para a sua vida e esse projeto não está fora do controle. Eu tenho algo para fazer que você não sabe, mas confia em mim. O segundo meio pela qual o meio de Deus para tratar a nossa alma no meio das dores e das crises, é quando o Senhor usa os seus profetas, mas é também quando Ele usa os seus servos. Às vezes, meus irmãos, Deus usa profetas, mas usa pessoas que também estão ao nosso lado. Pessoas que fazem parte do nosso círculo de amizades, familiares, pessoas usadas por Deus para falar ao nosso coração. E Ele usa, às vezes, de uma maneira estranha, como Ele usou aqui a vida de Isaías. A primeira palavra de Isaías foi uma palavra dura, foi uma palavra direta, não teve rodeios, mas mesmo essa palavra sendo dura, também foi uma palavra, foi um instrumento de cura na vida de Ezequias. Deus tinha algo para fazer nas duas vezes que Isaías foi ao encontro do rei. Eu creio que a primeira coisa que Deus queria fazer, Ele queria mostrar para Ezequias a finitude do homem. Nós somos pequenos, nós somos finitos. E quantos de nós, amados, não queremos perceber que somos finitos e que um dia a morte vai bater à porta do nosso coração? Porque se existe uma realidade na vida que é incontestável, essa realidade é a morte. Se tem uma realidade muito clara na nossa mente, é a finitude da vida. Nós não temos dúvidas disso. Mas a gente criou um mecanismo de defesas para isso, para essa verdade, para essa realidade. Nós pensamos na morte do outro. Nós não gostamos de pensar na nossa própria morte. Nós pensamos na morte do outro. Nós não pensamos que nós somos finitos e que o tempo de Deus, o tempo que Ele nos deu é uma dádiva e que este tempo ele precisa ser vivido segundo o seu propósito. Porque se assim não for, vai ser tempo perdido, propósito perdido, propósito sem sentido. Porque quando a gente perde, queridos, o senso da finitude, a gente também perde o senso do propósito, e a gente vai levando a vida dessa forma, desse meio, uma vida sem sentido, e vai desperdiçando um tempo que é tão precioso. E aí, às vezes então Deus precisa dar uma trombada na vida da gente, para nós entendermos que a nossa vida é finita e que a gente tem pouco tempo para cumprir o propósito que Deus tem para as nossas vidas. Por isso Deus estava trabalhando na vida de Ezequias. Deus estava dizendo para ele: olha aqui, Ezequias, você é homem, você é finito, eu tenho um propósito maior do que você está imaginando para a sua vida. Com a palavra dura de Deus para Ezequias, o que ele queria era que Ezequias dependesse totalmente dos seus desígnios para a vida dele.
Quantos de nós não imaginamos que temos o controle de todas as coisas na nossa vida? Você já viveu assim? Às vezes nós entramos no controle automático ou no piloto automático. Achamos que tudo pode ser programado, que tudo pode ser previsível, quando na realidade nós não temos controle, não temos domínio sobre essas coisas. Por isso, às vezes nós estaremos em algumas situações para entendermos que a vida não está sob o nosso controle. Nós não temos domínio sobre ela. Deus queria que Ezequias ele entendesse que a vida não era dele. Porque Deus tem um plano, um propósito, um tempo específico, determinado para cada um de nós. Tem um tempo, um propósito específico para mim, assim como também para você. Em 2 Crônicas 32, versículo 25 ao 26, temos aqui a informação de uma das coisas que Deus provavelmente estava tratando no coração de Ezequias. O texto vai dizer: mas Ezequias tornou-se orgulhoso e não correspondeu à bondade com que foi tratado. Por isso a ira do Senhor veio sobre ele, sobre Judá e sobre Jerusalém. Então Ezequias humilhou-se, reconhecendo o seu orgulho, como também o povo de Jerusalém. Por isso a ira do Senhor não veio sobre eles durante o reinado de Ezequias. Irmãos, creio que uma outra coisa que estava latente no coração de Ezequias, segundo esse texto aqui, foi o orgulho. Talvez lá no seu interior, lá na sua mente, ele poderia dizer, ou ele poderia pensar: eu sou um bom rei, eu tenho sido abençoado, olhem só as coisas que eu tenho feito, as realizações que eu tenho feitas. Ele não conseguia entender que tudo quanto estava acontecendo, que tinha acontecido na sua vida, foi fruto da graça de Deus. E então, Deus agora estava tratando também este aspecto do seu coração. É fato que nós não sabemos exatamente tudo o que Deus estava tratando, mas aquilo que foi registrado e que os homens podem perceber aqui, é que havia um orgulho no coração do rei. É interessante perceber que após ser curado, um tempo depois, Ezequias ele vai cair de novo neste mesmo pecado, o pecado de orgulho, como está registrado em Isaías capítulo 39. Havia propósitos eternos de Deus para a vida de Ezequias. E Deus estava usando aqui o seu profeta para ministrar na vida deste homem sem entendimento. É interessante como Deus trabalha, porque muitas vezes, amados, Ele vai usar servos para proclamar a sua mensagem para as nossas vidas. Ele muitas vezes não sabe, esses servos muitas vezes não sabem sobre o que você está vivendo, o que você está sentindo, mas Deus vai usar pessoas do seu círculo de amizades próximas de você. Deus vai usar essas pessoas para falar ao seu coração, da mesma forma como Ele usou a vida daquele profeta. E então, no meio dessa doença, no meio de tudo isso que estava acontecendo aqui, Deus vai começar a construir no coração de Ezequias uma humildade, uma devoção, uma nova vida na vida de Ezequias. Olha o versículo 15, depois o 20, versículo 15. Mas que posso dizer? Ele falou comigo e Ele mesmo fez isso. Andarei humildemente toda a minha vida por causa desta aflição da minha alma. Versículo 20. O Senhor me salvou. Cantaremos com instrumentos de corda todos os dias de nossa vida no templo do Senhor. Um novo sentido aqui, amados, de gratidão veio também com a cura. Por isso, por mais estranho que pareça aos seus olhos, as palavras duras de Isaías, as palavras diretas deles, essas palavras foram palavras de bênçãos para a vida de Ezequias. No versículo 17 ele vai dizer: foi para o meu benefício que tanto sofri.
Em teu amor me guardaste da cova da destruição. Lançaste para trás de ti todos os meus pecados. Ah, meu amado irmão, minha amada irmã, saiba que mesmo as palavras duras de Deus também são instrumentos de cura na sua vida. Saiba que as pressões que vêm sobre as nossas vidas, às vezes são instrumentos de Deus no processo de cura que nós precisamos. Mas as notícias da cura e do milagre também foram instrumentos de bênção na vida de Ezequias. E elas representam o cuidado de Deus, elas representam a resposta de Deus, aquele sentimento de que eu não estou sozinho nesta terra, eu posso contar com a ajuda, com a presença do Senhor. E que o propósito de Deus não é um propósito aleatório, mas é particular e tem sentido, tem uma razão de ser. O versos 4 a 6 vai dizer assim: então a palavra do Senhor veio a Isaías. Vá dizer a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus do seu antepassado Davi. Ouvi sua oração e vi suas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à sua vida. Eu livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Assíria. Eu defenderei esta cidade. Sabe o que é interessante aqui, queridos, nessa passagem? É o que o Senhor não disse que iria apenas curá-lo. Deus poderia ter dito isso. Provavelmente havia aqui alguma coisa muito forte que precisava ser tratado no coração de Ezequias, simplesmente pelo fato de Deus dizer: olha, eu vou acrescentar à sua vida 15 anos mais. É como se o Senhor estivesse dizendo aqui: eu ainda tenho o controle da sua vida nas minhas mãos, apesar de estar curando você. Queridos, todos nós temos uma sentença de morte sobre nós. Todos nós vamos morrer um dia. E Ele não tem controle apenas sobre as nossas vidas. O Senhor, Ele tem domínio sobre tudo. Ele tem domínio sobre todos. Ele tem domínio sobre a nossa história, sobre o nosso dia a dia. Ele é o Deus vivo. Ele é o Deus Todo-Poderoso que está agindo neste momento sobre esta terra, no momento que nós estamos vivendo, em todos os lugares. Ele não perdeu o controle. E aí Deus vai usar a sua oração, Deus vai usar os seus servos, Deus vai usar os seus profetas para ministrarem do seu amor, do amor de Deus, até mesmo com palavras duras. E provavelmente, talvez Deus já esteja fazendo isso na sua vida, através da oração, como também através dos seus servos e servas. E o grande desafio, queridos, para essa noite, é que você abra o seu coração para que Deus possa tratá-lo. Escute o que Ele está dizendo a você. Terceiro e último meio, queridos, como Deus trabalha as dores do nosso coração, são através dos seus sinais. Deus, em sua misericórdia, Ele conhece os nossos corações. E eu creio que ao longo da nossa existência, Ele marca a nossa vida com os seus sinais. 2 Reis, capítulo 20, versículo 4, nós lemos: antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele. Nós não sabemos aqui qual foi a reação de Ezequias com o retorno repentino de Isaías. Talvez ele achasse que Isaías havia esquecido de falar mais alguma coisa. Talvez Isaías tivesse alguma outra palavra tão dura como aquela primeira que ele havia dado alguns minutos antes. Mas aí Isaías de novo se encontra com Ezequias e ele vai dizer: assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor, ouvi a sua oração.
e vi as suas lágrimas. Eu o curarei. Daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor. Naquela época, queridos, todas as pessoas que ficavam doentes, elas tinham depois de que se apresentar ao sacerdote para dar ações de graças. E eles faziam isso de forma que o povo pudesse então ver o que Deus estava fazendo no meio do seu povo, e o povo pudesse adorar o Senhor pelos sinais que ele realizava da sua presença, como também da sua graça que estava diante do seu povo. A impressão que temos é que Isaías, o que ele está dizendo ali para Ezequias, parece que não está fazendo muito sentido. E talvez isso esteja acontecendo simplesmente porque este mesmo profeta, o profeta Isaías, alguns minutos atrás, ele simplesmente está dizendo uma palavra duríssima para o rei Ezequias, dizendo inclusive para ele que ele não vai viver, que os dias deles estão contados. Talvez o coração do rei estivesse ressentido pela palavra dura que havia sido dado há alguns minutos atrás pelo próprio profeta. Talvez os olhos do rei ainda estivessem envoltos nas lágrimas da tristeza que consumia a sua alma. Por isso, ele duvida daquela palavra. E ele questiona: como que eu posso ter certeza de que esse negócio que você está dizendo realmente é verdadeiro? Você esteve aqui há poucos minutos atrás me dizendo que eu iria morrer, e agora você está me dizendo que eu vou ficar bem, que eu vou viver? Agora eu estou confuso. E aí então ele faz a grande pergunta: qual é o sinal de Deus de que isso vai acontecer? Ah, queridos irmãos, em nossas vidas nós precisamos das marcas de Deus nas nossas experiências de fé, da nossa caminhada. E eu acredito que são essas marcas de Deus que nos ajudam a nos fortalecer e a fortalecer a nossa fé em outros momentos da nossa vida. Eu tenho na minha história, em minhas memórias, marcas preciosas de Deus. E foram essas marcas preciosas que me ajudaram a ter coragem e atitude de fé em outras circunstâncias da minha vida. Eu me lembro bem quando nós estávamos pensando em vir para Santos, mas havia uma série de coisas que não eram muito favoráveis, e nós orávamos pedindo para que Deus pudesse mostrar a sua vontade. E eu lembro que eu orava e falando para Deus: Senhor, sinaliza a tua vontade. E que isso seja realmente um sinal visível para que não haja dúvida no meu coração em relação ao teu propósito, a minha ida àquele lugar. E eu lembro que naquele dia mesmo, quando eu realizei esta oração, eu recebo uma ligação da imobiliária, e a pessoa que estava falando lá comigo, ela simplesmente disse assim: Seu Félix, eu estou ligando para falar a respeito do seu contrato. E eu disse para ele: sim, mas o que tem o meu contrato? Ele só vai vencer daqui a 6 meses. O que você quer tratar a respeito dele? E ele disse assim: não, seu Félix, o senhor está enganado. O seu contrato vai vencer daqui a alguns dias. Surpresa minha, queridos. Eu achava realmente que meu contrato iria vencer em alguns meses mais. Mas eu havia me enganado. E de alguma forma eu entendi realmente que Deus ali estava sinalizando a sua vontade para a minha vinda, assim como da minha família aqui para Santos. Deus trata as nossas dores quando a gente está em dúvida, quando a gente está angustiado, quando a gente não consegue perceber nem crer na realidade que está na nossa frente. Quando Ele faz promessas para nós, amados, Ele marca a nossa vida com a sua graça. E são os sinais de Deus que vão nos ajudar a nos fortalecer e a fortalecer a nossa fé. Por favor, não entendam aqui que eu estou afirmando que todas as vezes que você precisar de uma resposta de Deus, que Ele vai te dar um sinal. Não é isso que eu estou dizendo, por favor.
Mas em alguns momentos da vida, você pode ter certeza que Deus sabe tanto que você precisa de algo para segurar, para reafirmar a sua fé e a sua esperança no Senhor. E é exatamente nesses momentos, nessas horas da vida, que um Pai bendito, gracioso como Ele é, amoroso como Ele é, que Ele marca a nossa história com as manifestações e os sinais da sua graça. Deus faz isso, amados. Eu creio nisso. Para Ezequias, o sinal não era a cura, porque a Bíblia vai dizer que o sinal aconteceu 3 dias antes dele mesmo ser curado. Mas a gente encontra sinais na Bíblia que Deus deu a homens e mulheres segundo os seus propósitos eternos. E Ezequias aqui só teve que esperar apenas 3 dias. Eu penso que talvez a dor do coração de Ezequias foi algo tão grande que ele não conseguiria crer no milagre que levaria 3 dias para acontecer. E aí Deus então marcou a vida deste homem com uma manifestação tremenda do seu poder, o qual eu creio que na verdade foi um milagre, foi um sinal muito maior do que a própria cura do rei. Porque, amados, o sol retrocedeu 10 degraus na escadaria de Acás. E para quem não sabe o que era essa escadaria, era a espécie de um relógio do sol. Deus fez o sol recuar. O milagre aqui, amados, registrado, o milagre que aconteceu aqui, foi um milagre de proporções cósmicas. Foi algo tremendo, poderoso, que só o Senhor, Deus Todo-Poderoso, realmente poderia fazer. Eu tenho certeza de que foi esse sinal que fez com aquele homem parasse de contemplar as paredes do seu leito de enfermidade para contemplar com esperança aquilo que Deus iria fazer na vida dele. Porque há momentos na nossa vida que a gente só consegue enxergar paredes e nada mais. E aí Deus, Ele precisa intervir na nossa vida. E Ele intervém quando a gente está orando, Ele intervém quando os seus servos, os seus profetas ministram ao nosso coração, e Ele intervém quando a sua graça vai gotejando sobre nós e os propósitos de Deus vão acontecendo enquanto caminhamos a nossa caminhada de fé. São os sinais de Deus, são as manifestações da sua graça em nossas vidas. Deus trata a dor do nosso coração enquanto Ele manifesta a graça sobre a nossa vida. E aí, Ele marca com os seus sinais. E esses sinais são milagres didáticos de Deus na nossa história, na nossa trajetória. Esse Deus vivo, todo-poderoso, Ele sabe que em alguns momentos da vida nós estamos tão fragilizados, tão abalados, que não conseguimos crer nas suas promessas, não conseguimos crer no seu poder. E Ele então, de forma muito amorosa, Ele nos ajuda a crer. E aí Ele simplesmente nos dá os sinais do seu socorro. E o objetivo, além de revelar a sua glória, é ajudar-nos a crer nas suas promessas e a caminhar na direção dessas promessas, mesmo que seja em meio às maiores crises e dores da nossa vida.
Por isso a sombra do relógio voltou, por isso Deus teve que falar com Moisés, sinalizando que ele era aquele que deveria ser enviado ao Egito, ao lugar aonde ele não queria estar, ao lugar aonde ele não queria ir. Por isso que Deus então transforma o seu cajado numa cobra, é por isso que Deus então transforma a sua mão leprosa e depois a cura. A vida, a morte, as lutas, os projetos, as dores da alma, queridos, tudo está sob o controle de Deus, o Deus Todo-Poderoso. Esse Deus, Ele marca a nossa vida, Ele marca a nossa história, Ele marca com os sinais da sua graça, da sua graça. Se você olhar para a sua vida, você vai lembrar com certeza de momentos que você viveu os sinais de Deus. Tenta trazer à memória essa noite o que Deus já fez com você e o que Deus fez por você. Momentos que você estava vivendo, aonde você talvez dizia, e agora? O que vai ser? E aí houve uma intervenção de Deus que te deu condição de levantar a cabeça e dizer: eu sei em que tenho crido e estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Ah, queridos irmãos, Deus está marcando as nossas vidas com a sua graça, também com o seu poder. Irmãos, Deus está falando comigo, Ele está falando contigo esta noite, Ele está marcando a minha história, marcando a tua história, Ele está usando os fatos da vida para podermos dizer e para poder dizer para nós: eu sou o Deus Todo-Poderoso que faço prodígios, sinais, milagres em qualquer época da história, e Ele faz isso para mostrar que Ele não esqueceu e Ele nunca esquecerá dos seus filhos amados. Quando Deus quer tratar as dores do nosso coração, queridos, Ele fala conosco através da sua palavra. Ele ministra a nossa alma enquanto nós nos derramamos na sua presença, enquanto nós oramos a Ele. Em alguns momentos, Ele falará ao nosso coração, usando a vida de pessoas, de amigos, de familiares, de servos, de profetas. Mas chega um tempo, queridos, em que Ele quer marcar a nossa vida, nos fazendo lembrar que Ele é poderoso, que Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que opera em nós. E eu queria concluir dizendo a você que o Senhor quer tratar o seu coração essa noite. É Ele que vê você, que se importa com a sua dor. E Ele é que se coloca à tua disposição com recursos, inclusive, que você pode fazer uso. E você pode recorrer a Ele em oração. Você pode contar com homens, com mulheres de Deus, amigos leais que Ele tem colocado ao redor da sua vida, que são instrumentos da sua graça para a sua vida. Você pode contar com os sinais da sua graça durante a sua caminhada, durante a sua existência. E a pergunta que eu quero fazer para você esta noite: você não quer começar a fazer isso? Deus é o Deus que cura e trata do nosso coração. Talvez os dias que têm sido vividos não têm sido dias fáceis, têm sido dias difíceis, de dor, de incertezas,
de sofrimentos, mas Deus quer tratar a dor do teu coração, a dor da tua alma. Por isso, eu queria orar por você e orar com você essa noite. Por isso, se você quer orar comigo, quer permitir com que Deus, Ele comece a visitar e tratar o teu coração, a exemplo do que Ele fez na vida do rei Ezequias, eu queria que você começasse fazendo isso, uma forma muito simbólica, se assim você se sentir à vontade, se coloca de pé. Se coloca de pé nesse momento na presença do Senhor. E a gente vai começar fazendo isso, como nós aprendemos aqui no texto, orando. A oração é o primeiro meio a qual Deus inicia o tratamento das dores do nosso coração e da nossa alma. E eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Vamos orar. Fica de pé. Fecha teus olhos e vamos falar com Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós queremos louvar e bendizer o teu nome. Obrigado pela tua palavra. Obrigado porque nós podemos encontrar nela, Senhor, a esperança que nós precisamos para as nossas vidas. Obrigado porque nós não somos diferentes do rei Ezequias. Obrigado pela forma como o Senhor o amou e o Senhor o tratou a sua alma. Obrigado, Senhor, pelas manifestações da tua graça sobre a vida dele. Obrigado a forma como o Senhor ministrou e começou a ministrar ao seu coração enquanto o Senhor orava. Obrigado, Senhor, porque o Senhor também levantou, Pai, homens, mulheres, levantou profetas, ó Deus, que puderam trazer a tua palavra à vida dele, que puderam ministrar da parte do Senhor algo que só o Senhor poderia fazer na vida dele, Senhor. Obrigado também, Senhor, pelos sinais que o Senhor marcou a vida dele. E nós oramos, ó Deus, para que o Senhor, no nome de Jesus, faça isso também nas nossas vidas. Que o Senhor, no nome de Jesus, visite aquele irmão que se colocou de pé agora, ou aquele, Senhor, que assim não quis fazer, mas que está sentado e que neste momento ora ao Senhor. Pai Santo, que no nome de Jesus, que teu Santo Espírito visite o meu irmão, a minha irmã, aonde quer que eles estejam, e que o Senhor esteja falando poderosamente ao coração deles, como o Senhor falou ao coração do rei Ezequias, Pai. Ó Deus, que no nome de Jesus, que nesse momento a qual eles falam com o Senhor, o teu Santo Espírito ministre ao coração deles, Senhor, trazendo, Pai, o alento, o conforto, o refrigério, mas trazendo também a restauração que eles precisam para a sua alma, para a sua vida, ó Deus. Traz, Senhor, esta vida nova, este propósito novo, de coisas novas que o Senhor deseja fazer, mesmo em tempos difíceis, em tempos de caos, porque o Senhor permanece igual, o Senhor é igual, Pai, o Senhor não mudou, ontem, hoje e sempre o Senhor será o Deus Todo-Poderoso. Nós queremos louvar o Senhor por isso, Pai. Obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua misericórdia. É o que nós te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. E que o amor de Deus o Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a salvação do Senhor e a consolação do seu Santo Espírito seja com você, com a tua casa, com a tua família, seja com a Igreja Batista do Marapé e com todas as igrejas ao redor do mundo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. Tenha uma semana abençoada com Cristo. Irmãos, agora nós vamos cantar uma linda poesia, uma linda canção que diz uma grande e importante verdade: todo poder pertence a Jesus. Às vezes a gente pode olhar e pensar em algumas músicas, como elas refletem algumas verdades bíblicas, né? Importantes verdades para a nossa fé. E essa canção, ela, na sua letra, ela expõe grandes verdades a respeito de Jesus. Precisamos lembrar que muito mais que nosso pleno Salvador, nosso sumo sacerdote diante de Deus,
todo o poder pertence a Jesus. Vamos cantar? Todo poder pertence a Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Todo poder pertence a Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Se despiu de sua glória e aqui na terra habitou entre nós. Veio pra dar vida, vida em abundância, sendo verdade e luz. Consumou o seu plano de amor, entregou sua vida na cruz, derrotou a morte, arrasou o inferno. Jesus ressuscitou. Você crê nisso? Vamos cantar alto. Todo poder, todo poder pertence a Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Todo poder pertence a Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Mais uma vez se despiu. Se despiu de sua glória e aqui na terra habitou entre nós. Veio pra dar vida, vida em abundância, sendo verdade e luz. Consumou o seu plano de amor, entregou sua vida na cruz, derrotou a morte, arrasou o inferno. Jesus Cante a ele, ele ressuscitou. Todo poder pertence a Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Por isso todo poder pertence a Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Todo poder pertence a Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Todo poder pertence a Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Mais uma vez para acabar, todo poder. Todo poder pertence a Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Todo poder pertence a Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Amém. Todo o poder pertence a Jesus.